Isso aqui é um problema doutrinário, não é? Vamos colocar aqui somente 2 pontos que ele falou de problema doutrinário. Ele disse que ele nunca saiu da CCB por problema doutrinário. Olha o que ele falou nesse vídeo aqui de 2022. Concordando comigo ou não, a congregação cristã no Brasil, mesmo tendo características que a validam como uma igreja cristã, ela também se caracteriza seita em alguns aspectos, né? Tem gente que comenta nas minhas redes sociais, né? Ah, Carlos Reinar, mas como você pode chamar a CCB de seita? É um absurdo. A congregação cristã, ela se encaixa no perfil de seitas. Por quê? Os aspectos de seitas são os seguintes: controle mental, terrorismo psicológico, controle sobre a vida dos membros. Eles definem como se vestir, que roupas usar, como usar os cabelos. Eles querem controlar a aparência física das pessoas. Os líderes têm a palavra suprema e final. Os membros não podem questionar nada. Devem falar amém para tudo. A CCB é uma igreja separatista, isolada de outros grupos cristãos. São exclusivistas, não permitem a leitura de literaturas religiosas, né? Eles desestimulam a busca do conhecimento bíblico, se consideram o canal exclusivo de Deus na Terra. Só eles são os cristãos verdadeiros, a verdadeira igreja na Terra. Esses são aspectos de seitas. Você pode pesquisar. E a congregação cristã no Brasil, ela se encaixa bem em todos esses aspectos que eu acabei de citar. Ah, mas a CCB está mudando, né? Eles agora afirmam que não é só eles que têm a salvação. Sim, esse ano a liderança da CCB na sede mundial está tentando mudar alguns aspectos negativos dessa denominação. A liderança da sede mundial, eles querem mudar. Mas vai ser difícil reeducar a CCBzada. Tem anciãos que não estão aceitando essa nova determinação de que a CCB não é a graça de Deus na Terra. Para muitos anciãos e cooperadores que são antigos na igreja, a CCB é sim a graça de Deus e é o único caminho que conduz à vida eterna. Por mais... Vocês estão entendendo aqui? Então, em 2022, o Carlos Renali falou que a congregação é uma seita e colocou uma série de situações aqui, exclusivismo, terrorismo psicológico, a questão aí de estudar a Bíblia, ler a Bíblia assim por diante. Então, preste atenção aqui. Então, o Carlos Renali, em 2022, ele falou isso. Hoje, ele está dizendo que quando ele saiu da CCB, não foi por problema doutrinário. Tá certo? Então, aqui, ó, aqui ele mente para as pessoas descaradamente. Tá aqui, ó. Eu tenho posições teológicas que divergem em alguns pontos da CCB, sim, mas isso nunca foi motivo para eu sair da CCB. E sabe? Isso nunca foi motivo para eu sair da CCB. Encontramos aqui uma grande mentira. Carlos Reinardi saiu, sim. Aqui, ó. Isso aqui foi tudo problema teológico que ele colocou. Tá aqui, ó. O orgulho religioso e denominacional pela placa da CCB vai continuar no coração dos membros. Tem crentes da CCB que fazem bolos de aniversário com desenho da igreja, fazem maquetes dos templos, miniaturas dos altares e púlpitos da CCB. Essa idolatria religiosa está impregnada nesse grupo. Então, todos esses fatores fazem ela se caracterizar uma seita, querendo vocês ou não. Então, vocês entenderam aqui? Quando ele fala idolatria, idolatria é o quê? É questão bíblica, não é? Doutrinal, não é? Então, Carlos Renard, nesse ponto aqui, ele mentiu descaradamente. Vamos continuar. Por quê? Porque existe algo mais profundo, algo que não se explica com doutrina e nem com teologia, que é o chamado. E chamado, meu irmão e minha irmã, é aquela voz que Deus coloca no seu íntimo, te direcionando a servir a Ele num lugar específico. Não é servir o nome que está na placa do templo. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. Eu gostaria que ele apontasse para mim na Bíblia aonde está escrito, principalmente nos 4 evangelhos, ou nas palavras de Paulo, aonde está escrito que Jesus, ele direciona uma pessoa para servir a Deus em um templo religioso. Me aponte um trecho na Bíblia onde Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo vai vir até você e vai direcionar você para você servir a Deus num templo religioso. Aonde que Paulo ou Pedro ensinou para as pessoas, olha, fique em paz, no momento certo, o Espírito Santo vai descer sobre você e vai direcionar você a um templo religioso. O Carlos Renali consegue me passar o trecho onde está escrito isso? Não. Sabe o que está escrito? Jesus ele falou para a samaritana, nem no monte e nem no templo. Os verdadeiros adoradores do Pai adorarão ele em espírito e em verdade.
Em Atos dos Apóstolos está escrito que Deus, ele está escrito lá sobre templos feitos por mãos de homem. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas o Carlos Renard está dizendo ao contrário. Está dizendo que Deus, ele, pelo seu Espírito, ele separa você para você ir para uma determinada igreja. Então você vai para Batista, você vai para Deus é Amor. Agora pergunto para o Carlos Renard. Se Deus separa pessoas para ir para Batista, para Presbiteriana, para Universal, para Assembleia, se Deus separa essas pessoas para ir para esses locais, é porque aquela doutrina que está lá é uma doutrina de Deus. Mas por que você diz que você é contra aquelas doutrinas daquelas igrejas? Porque se Deus separa aquelas pessoas para ir para a Universal, é porque lá na Universal, dentro de um raciocínio lógico, é porque lá na Universal a doutrina que está lá é de Deus. Mas você disse nesse vídeo aqui que você é contra a doutrina da Universal. Vamos continuar aqui com as falas do Carlos Renard. Vamos ouvir aqui. É servir a Deus sobre a vocação que foi plantada no teu espírito. A divisão e parede de separação entre as igrejas evangélicas, quem vê é a gente aqui na terra. Lá do céu, Deus não olha para crente por denominação. E nem por cor, nem por classe social. Ele vê o coração, ele vê um só povo que serve a ele com sinceridade. Por isso, quando Deus chama alguém para... Vamos lá. Ele está falando aqui a visão de Deus, né? A visão de Deus. Quando ele olha para as pessoas, ele não vê muro de separação. Se Deus ele não vê muro de separação, o porquê que você vê essa divisão? Ah, mas nós não temos o mesmo entendimento, a mesma consciência de Deus. Mas você deveria ter. Você deveria ter. A sua mente não está iluminada? Agora, Paulo não disse que agora, com a mente, com a consciência limpa e lavada pela palavra, eu posso entrar no santuário? Então, se você tem acesso ao santuário, se Deus está na sua consciência, você deveria ter a mente de Deus e de Cristo. Para não ver separação. Mas como é que você combate as outras igrejas? É porque você vê separação. Como é que você disse nesse mesmo vídeo aqui, esse mesmo vídeo, você disse que você não é a favor das doutrinas da Universal, da Deus de Amor, acho que você citou uns nomes aí, né? Você falou que não é a favor. Entendeu? Vamos continuar aqui, vamos lá. Servi-lo em determinada igreja. É ali que essa pessoa vai florescer, vai prosperar e vai dar frutos para o reino de Deus. Eu, por exemplo, tenho a plena convicção de que eu fui chamado para servir a Deus na CCB. E não adianta eu tentar me encaixar. Aqui, ó. Então, ele diz, olha a falta de raciocínio lógico e coerência. Ele diz que Deus separou pessoas para ir para uma igreja, para outra e para outra. Deus separou. Mas, no mesmo tempo que ele fala que Deus separou pessoas para ir para a igreja, para a congregação, outras para outras igrejas e assim por diante, no mesmo texto, ele está dizendo que Deus não vê separação de igreja. Você está entendendo como que é a incoerência na cabeça desse homem? No mesmo momento que ele diz que Deus separa pessoas para ir para a congregação, para tal igreja, para tal igreja, para tal igreja, no mesmo momento ele diz que Deus, na mente dele, na consciência dele, Deus não vê separação, Deus não vê muros de separação. Não é uma incoerência? Claro que é uma incoerência. Vamos continuar aqui com a fala do Carlos Renard. Vamos lá. Numa Assembleia de Deus, numa presbiteriana ou em qualquer outra denominação, porque não é o meu lugar. Assim como eu já vi pessoas que saíram da Assembleia ou de outras igrejas, tentaram ficar na CCB, mas acabaram voltando para onde Deus as chamou. Cada um foi alistado por Deus. Tá vendo? Aqui, acabaram voltando para onde Deus as chamou. Pessoa sai de uma denominação, vai para outra, não concorda com a doutrina que está lá, volta. Pessoa sai da congregação, vai para a Assembleia de Deus, ou volta, vai para... Isso são doutrinas. E cada um, dono dessas instituições, eles vão falar que foi Deus que revelou essa doutrina. Cada um dessas instituições que ele está falando aí, cada um vai dizer, não, foi Deus que revelou, foi Deus que trouxe essa doutrina para nós. Nós temos que seguir essa doutrina à risca. Por que as pessoas elas não se habituam nas outras doutrinas? Elas não se habituam por causa da consciência delas,
que já está cauterizada dentro daquela denominação, daquela doutrina. Aí ela não se encaixa nas outras. Ela não se encaixa. Entendeu? Mas o Carlos Reinhardt, ele está dizendo que não, as pessoas elas saem de um local, vai para o outro, e é porque Deus ele tem um propósito com aquela pessoa naquele determinado local. Não, Carlos Reinhardt. Isso aí é costume. A pessoa se acostumou. Da mesma forma com que a pessoa, a mulher, você abre um noticiário lá, você vai ver uma série de notícias onde tem mulheres que muitas vezes são torturadas no seu casamento, lá na sua vida conjugal, e elas não denunciam, sabe por quê? Porque ela se acostumou. Ou ela ficou com medo, ou ela se acostumou. E aí elas acabam não denunciando. Da mesma forma, nas igrejas. Nas igrejas, é exatamente, mais ou menos, vou colocar assim, a pessoa passa os problemas lá dentro, de julgamento, de apontamento, de discriminação, de preconceito, sentar no último banco, cala a boca, a mulher tem que ficar calada aqui nessa igreja, a mulher tem que lavar, limpar a igreja, não pode pregar, o jovem fornicou, está sem liberdade, acabou, olha, Deus não ouve mais a tua oração, você está fedendo. Então, assim, a pessoa vê esses preconceitos acontecendo com ela, os prejuízos acontecendo com ela, e com as outras pessoas, pelo medo da mão de Deus, que eles colocam esse medo na consciência dessas pessoas, as pessoas elas ficam caladas. Da mesma forma com que o marido espancador que eu coloquei aqui, um exemplo, ele fala, olha, quem manda aqui sou eu, quem paga as contas aqui sou eu, quem trabalha aqui sou eu. Se você desvincular desse casamento aqui, aonde é que você vai parar? Vai parar na Rua da Amargura. Aí a mulher tem que ficar calada. Você está entendendo? A semelhança do negócio? Vamos continuar aqui com a fala do Carlos Reinhardt. Vamos lá. Numa vocação, num campo, e é ali que deve permanecer com fidelidade e temor a Deus. Tem também aquele grupo de pessoas que, ao enfrentar alguma decepção ou discordância dentro da igreja, resolve abandonar de vez a denominação onde congregava, chuta um balde, empina uma carroça e partem para outra comunidade cristã, e que de fato é o direito garantido pela Constituição Federal. Cada um é livre para ir e vir, congregar aonde achar melhor. E sim, muitos saem da CCB porque sofreram injustiças, e eu não duvido disso porque eu mesmo já passei por situações difíceis e não estou aqui para fingir. Tá aqui, ó. Aí ele ameniza. Eu já passei por situações difíceis, mas esse senhor, ele não fala mais para vocês que todas as doenças que ele tem psiquiátricas e psicológicas, ele falou isso no meu canal, tá? Tá gravado aqui. Eu tenho o trecho, eu tenho o recorte aqui, onde ele falou que todas as doenças psiquiátricas que ele tem foram todas adquiridas dentro da congregação cristã no Brasil por causa da doutrina da CCB. Foi isso que ele falou. Ele falou isso, não fui eu que falei. Eu não coloquei algo pontiagudo no pescoço dele para falar, fala, Reinhardt. Não, foi ele que quis falar. Ele falou que todos os problemas psiquiátricos, psicológicos, foram todos causados pelo terror psicológico que ele passou dentro da CCB. Por problemas que ele passou numa cidade, que eu acho que ele ainda está morando nessa cidade. Tá? Mas aqui ele está amenizando. Ele está dizendo, não, passei alguns probleminhas. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. Que a igreja é perfeita, e nem para ser um defensor cego, muito menos um crítico raivoso. O ponto é que, apesar de existirem falhas no nosso meio, também existem justiça e existem sim a presença de Deus na CCB. Mas tudo se resolve. Aqui, ó. Aí ele está dizendo assim, ó. Existem falhas no nosso meio? Não, ele disse no vídeo aqui que a CCB é uma seita. Está escrito, as cartas do apóstolo Paulo deixam muito claro, um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Então, se tem um pouquinho de heresia na congregação, já estragou toda a massa. Já não tem evangelho. Não tem evangelho. Ela é uma seita e acabou. É exclusivista, não é a favor do estudo bíblico, não é a favor. Tanto que eles fazem uma circular